interessantes e bastante grande, né, para se passar. Para você ter uma ideia, o Marcelo montou um curso de 35 dias para falar sobre o tema que ele vai falar hoje em 35, 40 minutos. Então é algo muito grande. Mas é um grande prazer tê-los aqui conosco mais uma vez. E para a gente começar essa reunião, como é algo, diferentemente de uma palestra, nós estamos aqui falando com pregadores. E o nosso grande diferencial, como nós já falamos, é a nossa unção. E nada melhor do que a gente ter palavras com unção quando nós nos preparamos, em especial quando nós nos preparamos espiritualmente para isso. É lógico que a oração, o Espírito Santo ele sopra onde quer da maneira que ele quer, né? Onde vive nas pessoas. Mas sempre é bom a gente ter aquele preparo, sempre é bom a gente ter essa certeza de que mesmo que a gente, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas fraquezas e os nossos medos, quando nós temos a unção, essas palavras elas vão sair com uma maior normalidade e vão realmente ser como uma flecha que vai acertar o alvo, que é o coração dessas pessoas, tantas pessoas que nós estamos aí para proclamar a palavra de Deus. Vamos então começar nossa reunião com a nossa oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, pedindo a Ti, clamando a Ti, para que o Senhor venha derramar sobre nós o Seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha realmente nos limpar, nos purificar, nos isolar e nos silenciar de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, os barulhos da nossa casa, do nosso serviço, onde quer que nós estejamos. Que venha silenciar, Senhor, o meu coração. Que de dentro desse coração seja retirada todo e qualquer tipo de impureza, todo e qualquer tipo de maldade ou de coisas ruins que nós carregamos dentro de nós. Que o Senhor possa estar derramando inúmeros dons para que a gente possa realmente estar se colocando a serviço. Que além dos dons de santificação, o Senhor possa nos dar em abundância os dons de serviço. Em especial o dom de proclamar a Tua palavra, Senhor. Que sejamos os Seus mensageiros, onde quer que o Senhor nos leve. Que possamos, através das nossas palavras, impactar a vida das pessoas, mudar esse mundo. O mundo precisa ser mudado e hoje o Senhor vem nos dar essa ferramenta, Senhor. Nós agradecemos a Ti, porque essa ferramenta, chamada internet, chamada as redes sociais, nós podemos e devemos. E o Senhor tem que nos capacitar cada vez mais para que nós possamos levar essa palavra, levar a Tua palavra, levar a Tua mensagem ao coração de tantas e tantas pessoas que hoje estão passando por dificuldades, estão sofrendo e que precisam, Senhor, precisam sim de nós. Nas nossas fraquezas, mesmo com a nossa pequenez, mesmo sendo pessoas que erram muito, Senhor, mas que o Senhor possa ver e levar em conta, Senhor, as coisas boas que nós fazemos. Esta coisa, Senhor, esta noite de estarmos aqui, apesar de todos os nossos problemas, de tantas coisas para fazer em casa, Senhor, o Senhor nos concedeu, o Senhor nos concede essa oportunidade, Senhor. Venha nos abençoar, nos santificar, abençoar as nossas famílias, tudo aquilo que somos e temos. Que tudo aquilo que seja falado aqui, tudo aquilo que seja proclamado aqui, realmente seja da Tua vontade, Senhor. Que seja o Senhor falando através do Eduardo, através do Marcelo Trinca, em que pese toda a nossa experiência, toda a nossa vivência de pregadores, de músicos, que o Senhor venha nos purificar, que nós possamos realmente absorver, e que seja falado coisas, sejam citadas coisas que vão apenas fazer com que eu cresça em espiritualidade, que eu cresça na parte técnica, que eu cresça como homem e mulher de Deus. E que Nossa Senhora, nossa mãezinha, venha nos cobrir com seu manto sagrado, esmagando a cabeça da serpente, não deixando que nada nem ninguém possa estar atrapalhando essa nossa reunião, possa estar atrapalhando essa nossa missão de pregadores. Que a Senhora possa marchar à frente, Mãe, sempre intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Então, vamos começar os nossos blocos, né? São 2 blocos. Primeiro vai ser o Eduardo. O Eduardo vai falar sobre a utilização da música pelo pregador. Notem, esse momento não é um momento para o músico. É lógico, todos os músicos, temos vários músicos aqui. É muito importante que o músico saiba o que o pregador necessita dele. Nós sabemos, o Eduardo vai falar sobre isso. Existe aí uma grande vaidade, né?
e é natural. Todo músico ele tem essa vaidade, e é excelente isso. Mas nós como pregadores, nós temos que estar sempre controlando isso. O Eduardo vai entrar bastante nesse assunto, mas só para lembrar, é um assunto voltado para o pregador, para que ele possa utilizar da maneira correta, a seu favor, esse dom tão maravilhoso que o Senhor concede a poucos. Tá? E é muito importante porque a gente fala nessa questão, porque nós temos excepcionais músicos na Missão Mariana Braga. Temos aqui o próprio Eduardo, que é músico, o Manuel Batista, que para mim é o maior músico católico do Brasil hoje, em voz, em composição, em unção, em ter aquele feeling. E ele poderia muito bem estar aqui, mas esse momento é momento de pregadores. Tá? E o Eduardo é um missionário que está conosco já há algum tempo, já não é mais nenhum recruta aqui na missão. Está com a gente não sei quantos anos aí, o Du? Faz com os dedinhos aí. 3 só, Du? 4? 4 anos, né? Parece que já faz uns 30, tanto que ele enche a gente, né? Mas é um excepcional músico, um excepcional pregador, um missionário diferenciado, não apenas porque ele fala bem, não porque ele prega bem, não porque ele toca bem, mas porque ele consegue ser uma liderança. Ele consegue ser aquela pessoa que vai ter iniciativas e principalmente as terminativas, né, que é muito importante no nosso meio. E tem muita experiência, hoje está à frente de várias frentes da Missão Mariana Braga, de enxeivos, enfim, de um monte de coisa, principalmente aquelas voltadas às mídias sociais, com adoração. Enfim, ele montou um grupo, está no meio desse grupo envolvido com toda a parte de mídia, com toda a parte das missões também, que é o carro-chefe da Missão Mariana Braga hoje em dia. Então, eu vou chamar o Du. E, Du, você tem 40 minutos. Beleza, irmão? Deus te abençoe, que você possa ser canal da graça para tantas pessoas que estão aqui para te ouvir. Não para te ouvir, não. Para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar através da sua boca. Vamos lá, irmão. Obrigado, Fontolan. Eu queria ser um pouquinho disso aí tudo que você falou, viu? Obrigado mesmo. Ele encheu a bola agora, né? A expectativa até aumentou de todo mundo. Foi bem aquele primeiro ensino que o Fontolan falou sobre a introdução, a apresentação do pregador. Eu achei top isso daí, viu, Fontolan? É excelente esse exercício seu. Gente, eu queria falar com vocês hoje especificamente sobre a música na pregação. E hoje serão 2 temas assim que salvam o pregador. Tá um pouco ruim minha imagem, gente, porque eu tô aqui no fundo meio adaptado para ficar perto do roteador, tá? Mas são 2 temas, são 2 fatores que vão salvar a pregação da maioria das pessoas. E sabe aquela pregaçãozinha ruim, meia boca, que às vezes a gente faz, talvez por falta de preparo, ou talvez por não estar num momento bom, enfim, nem sempre a gente acerta e parece que não é nosso dia, parece que a gente está sem unção, mas eu já presenciei várias pregações, e até mesmo comigo já aconteceu isso várias vezes, inclusive, que a gente vai lá, faz uma pregação, aí entra o testemunho e a música e fecha a pregação. Aí você vai lá e vê os comentários das pregações e tudo mais, e aí as pessoas falam assim, e aí, pregação, no começo, até que a pregação estava um pouquinho travada, né? Tava meio ruinzinha, mas depois, na hora que deu testemunho, na hora que entrou a música, aí acabou com tudo, né? Aí foi top a pregação. E é justamente isso que realmente acontece. Às vezes a gente acaba fazendo, né, não usando, não aplicando todas as técnicas que a gente tem, ou por falta de técnica, ou por não saber aplicar ainda, ou por falta de experiência, e acontece de fazer algo meia boca. E aí vem os 2 itens que salvam a gente, que é a música e o testemunho. É exatamente eles que nós vamos falar. E eu vou falar especificamente da música, e o Marcelão fala daqui a pouco sobre testemunho. Gente, para a gente contextualizar, eu estou usando as técnicas que o pastor falou na semana passada, eu anotei algumas coisas aqui e tentei fazer em cima. Apesar do meu não ser uma pregação e sim um ensino, é diferente, mas tudo que é bom e oportuno a gente acaba usando, né?
Mas, para a gente fazer uma breve introdução, para vocês entenderem, a música, dentro das pregações, dentro dos momentos, dentro talvez até mesmo da missa, não foi o padre Marcelo Rossi que começou, tá? Com aquele negócio dos animaizinhos subirão de dois. Não foi ele, tá? Não foi ele que introduziu a música na Igreja Católica, e muito menos a renovação carismática que introduziu a música católica. Já é algo muito antigo, usado desde todo o tempo, tá? O que aconteceu, na verdade, teve realmente, através da renovação carismática, o padre Marcelo Rossi, uma grande evolução da música dentro da nossa liturgia. Aconteceu de 1950, quando começou todo aquele movimento carismático, da renovação dos dons espirituais e tudo mais, que nós começamos a ter uma proximidade maior com a música, no sentido da emoção, de realmente deixar essa unção do Espírito Santo e tudo mais. Mas, se a gente pegar lá em Gênesis 4:1, já no comecinho da Bíblia já tem os primeiros relatos sobre a música, tá? A música dentro da adoração, dentro do nosso relacionamento com Deus. Lá em Gênesis 4:21 vai falar que nós descobrimos que os instrumentos musicais eram de Jubai, filho de Lamaleque, 7 gerações depois de Adão. Ele inventou a lira e a flauta. Isso daqui está lá na Bíblia, Gênesis 4:21. Então a gente já consegue contextualizar. E ao longo de todas as nossas leituras, ao longo de tudo aquilo que a gente já vivenciou, a gente já descobre, já sabe que os anjos tocam harpa para adorar a Deus e tudo mais. E assim, nós sabemos que a música é algo divino. E a música também é algo extraordinário, que promove curas, que promove milagres, que promove coisas grandiosas, assim como em Atos 16:25, que é um trecho que particularmente eu gosto muito, que é aquele trecho de Paulo e Silas, quando eles estavam presos. Eu acho que todo mundo já conhece. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, a gente percebe que, ao longo de toda a Bíblia, nós vamos percebendo e vendo que, tanto no Antigo Testamento, como antes do Antigo Testamento, digamos assim, sobre os anjos, ao longo do Novo Testamento, então a música está presente em todos os momentos da Bíblia. Então, a gente passa a descobrir que a música realmente é algo divino. E até que tem vários estudos teológicos que, se a gente for ficar citando tudo que tem, os 40 minutos que o Fontalão me deu, não seriam suficientes, tá? Eu ia ter que ler um monte de artigo aqui, enfim. Mas a gente, teológico, é comprovado que a música, ela é divina, ela é criação de Deus, e ela foi feita para adoração de Deus. E aí, com o passar do tempo, foram destoando algumas coisas, mas, enfim, a gente descobre, então, nesse tempo mais moderno nosso, que a música, até de acordo com a neurociência, alguns estudos sobre aquilo que a música pode promover em nós, a gente descobre que a música, ela promove algumas emoções, tá? E foi até algumas coisas que eu anotei aqui para falar para vocês. Interessante, algumas das, porque se eu fosse relacionar tudo, o que a música proporciona e causa em nós através das emoções, enfim, de hormônios que ela libera, e a gente ia ter mais 40 minutos só para essa parte. Mas eu vou falar só de algumas coisas para a gente contextualizar tudo aquilo que a gente descobre que a música é algo divino, e nos tempos modernos a gente descobre realmente o que a música causa em nós. Por exemplo, de acordo com a neurociência, a gente descobre que a música, ela afeta até mesmo o nosso jeito de andar. Um estudo foi comprovado que
algumas pessoas andando com um fone de ouvido, de acordo com o ritmo musical que ela estava ouvindo, ela era capaz de andar mais rápido, andar mais devagar, andar mais acelerada, até mesmo o tamanho dos passos que a pessoa dava. Então a gente passa a entender que a música ela influencia em várias coisas. Uma outra coisa também que a música influencia, ela diminui a dor, que é um dos efeitos que a música causa, né? De acordo com um estudo realizado na Inglaterra, a música ela contribui para a redução de dores crônicas, bem como outras situações dolorosas. Além disso, a música diminui a incidência, olha só que legal, a música diminui a incidência de depressão em até 25% dos casos. Então, a música também é usada para tratamento até mesmo de dores. E uma outra coisa interessante que eu anotei de alguns estudos a respeito da música, até mesmo no romance. De acordo com uma pesquisa, em um encontro, 52,3% das mulheres entregaram o número de telefone após terem vivenciado um encontro ao som de música romântica. Enquanto nos casos normais, né, de música neutra, a porcentagem caía para 27,9%. Ou seja, até aí a música influencia. Ou seja, a música, a gente descobre que a música ela tem um poder muito grande dentro do nosso cérebro e dentro do nosso relacionamento com Deus e dentro da nossa pregação que nós estamos falando aqui. Então a gente tem que ter esse entendimento para poder aplicar aquilo que nós temos de consciência com maestria ao longo da nossa pregação. Então a gente descobre aqui que a música ela é muito poderosa para fazer um fechamento, para mexer de fato com as emoções da pessoa. Então eu acho assim, de tudo isso que eu falei, o que mais me chama a atenção e o que mais tem que chamar a atenção de vocês é o seguinte: a música ela vai mexer com as emoções, seja de uma forma onde vocês querem que traga algum tipo de emoção, euforia, alguma emoção mais sentimental, mas é a música que vai ser basicamente o maestro da pregação de vocês. É de acordo com aquilo que vocês conduzirem através da música que vai ditar, vamos dizer assim, o ritmo da pregação. Então, se vocês colocarem uma música melancólica, provavelmente as pessoas vão chorar. Se vocês colocarem uma música muito agitada, as pessoas vão ficar eufóricas. Se vocês colocarem uma música muito alegre, as pessoas vão ficar alegre. Até nós temos eu fiz um curso há um tempo atrás, que não é dentro da igreja, e foi muito legal que nós fizemos um exercício onde a gente ficava numa sala e colocava uma música sabe, aquelas músicas de raiva, assim, e a pessoa, de rock, aquele negócio pesado e tal. E aí a pessoa que estava conduzindo o treinamento, ela falava para ir lembrando de determinadas situações onde você ficava com muita raiva e realmente aquilo ia dando, lembra daquela situação. E aí você começa a franzir a testa e começa a fechar a cara e vai ficando de fato com raiva por conta da influência da música e das lembranças que ela está trazendo, de certa forma conduzida pelo treinador, e a gente ia ficando com raiva. E de repente, e aí até o treinamento, né, é como acessar as nossas emoções, tá? E aí ao mesmo tempo que ele parava, silenciava a música de raiva, aí ele pegava, colocava uma música calma e tal, e tirava a gente daquela condição de raiva e, por exemplo, colocava uma música de infância, super fantástico, amigo, que bom estar, e trazia a gente para a alegria. E aí lembra daquela situação onde você era criança, numa festa de aniversário e tal, e tirava, e imediatamente aquela testa nossa que estava franzida, aquele negócio, a gente acalmava, respirava, e de repente já se alegrava. Então, a música ela tem esse poder de nos conectar com as nossas emoções. E até se vocês quiserem fazer esse exercício em casa, façam, separa lá, sei lá, 2, 3 tipos de música com ritmos diferentes. Até o chefe, cadê o Fontolã? Vamos colocar isso como lição de casa depois, para acessar as emoções através das músicas. Eu acho muito interessante fazer esse exercício,
porque realmente vocês vão conseguir. E nada mais é do que, ao longo da pregação, o que nós estamos lá fazendo para trazer a nossa experiência, seja no testemunho, seja na palavra de Deus, e trazer emoções à tona. Essas emoções, muitas delas serão trabalhadas pela cura que o próprio Espírito Santo vai fazer, seja por um ensino que nós vamos passar, mas nós estamos ali para fazer as pessoas sentirem algum tipo de emoção. E é a música que vai conduzir isso, tá? E aí, vamos entrar propriamente dito na parte da utilização, né? Os momentos em que a gente vai poder utilizar a música, né? Como eu falei para vocês, durante ao longo, né, de uma pregação, no começo, existem momentos aonde o público, as pessoas, eles vão estar talvez eufóricos, vamos imaginar num acampamento, talvez eles acabaram de chegar num desafio, ou se é num retiro. Eu não sei, muitas situações as pessoas chegam de certa forma eufórica, chegam ou acabou de ter um momento muito forte de onde as pessoas se acabaram de chorar, e aí de repente, imagina, as pessoas acabaram de chorar porque eles vivenciaram um momento muito intenso, e aí vem o teu momento, a tua fala, o teu momento de pregação, e aquelas pessoas estão extremamente mexidas. Então, no começo da pregação, também pode-se colocar uma música para tirar as pessoas daquela condição, tudo, lógico, observando o tempo, observando diversas condições, mas colocar para tirar as pessoas daquele momento, daquela emoção que ela estava sentindo, para trazer para uma emoção mais perto daquilo que vocês querem que ela sinta através da sua pregação. É uma pregação do amor de Deus que nós vamos fazer? Então você tem que trazer ela mais próxima através da música, para ela talvez já se introduzir emocionalmente no conteúdo que vai ser passado. Então, no começo da pregação é válido, tá? Só não tomar cuidado para não estender muito, para não atrapalhar também. Mas no início da pregação é super válido. Ao longo de uma pregação, ela é muito pouco utilizada, até mesmo por fazer parte do nosso carisma, daquilo que aqui da Missão Mariana Braga a gente está acostumado a fazer. Em poucos momentos, no meio, até mesmo se vocês pegarem o cronograma que o Astro passou, raramente vai ser usada uma música ao meio, durante uma pregação, né? Então, mas nada impede, desde que você tenha consciência de que, se de repente você está falando, você vai trazer muita emoção à tona. E depende da condição que você vai entregar, com o teu público vai estar, que as pessoas que estão te ouvindo vai estar, é aquilo que vai gerar e causar. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer um fechamento se colocar uma música durante, né, uma pregação. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu vou fazer uma pregação em 2 momentos, né? Então, tem que tomar cuidado, de repente, com essa passagem de momento. Marcelo vai falar até mesmo um pouco melhor sobre isso. Talvez na parte onde faz a pregação e depois o testemunho, acredito que o Marcelo vai falar melhor sobre como fazer essa passagem de momento e tudo mais, tá? Na finalização, porque é basicamente onde é realmente usado ao longo de uma pregação, na finalização a gente costuma fazer com uma música, né? E essa música é realmente aquilo que vai trazer à tona as emoções, os sentimentos, onde as pessoas realmente vão chorar. Não sei nem se o Edinho entrou, mas eu gosto de brincar com ele, que às vezes a gente está em algum evento, alguma coisa fazendo, e aí eu falo assim, lá, Edinho, as pessoas estão chorando, né? Aí ele fala, por que, Ducho? Se chorar tá dando certo, né? Se chorar é porque deu certo? Mas não é. O chorar é o ápice das nossas emoções. É quando a gente não consegue mais controlar as nossas emoções e coloca realmente para fora. Explode, né? Explode como? Explode pelas lágrimas, né? Assim como o riso também, mas é o ápice da nossa emoção demonstrada, né? Então, se a pessoa realmente está chorando, não sei se o Edinho está aqui,
Mas se a pessoa está chorando, provavelmente é porque está dando certo, viu, gente? Mas o objetivo da nossa pregação não pode ser fazer as pessoas chorarem, tá? Porque senão vai lá e vai contar uma história triste toda vez só para fazer as pessoas chorarem. E o Astro até ensinou no passado, né, no ensino dele passado, que para trazer a alegria no final ali. Então, tudo vai ser conduzido, por exemplo, numa finalização, você pode você pode trazer essa música, por exemplo, uma música que conecte e tal. Então, vou até explicar um pouquinho melhor. Essa música que conecte, fale, e talvez na hora do refrão, você trazer para fora, incendiar as pessoas, por mais que seja uma música calma, mas, por exemplo, aquela música assim que muita gente que já usou, e eu gosto muito, remove a minha pedra, me chama pelo nome. E aí, vamos levantar. E, de certa forma, você, por mais que a pessoa está emotiva, está chorando ali por tudo aquilo que você conduziu ao longo da pregação, mas ao longo do fechamento, e grita para o Senhor, remove a minha pedra. E você traz aquela intensidade da pregação para trazer emoções de euforia diferente do choro que ela estava tendo. Então, às vezes a pessoa, ai meu Deus, precisa remover minha pedra, e não está removendo, meu Deus, e ela chora. E aí você começa a conduzir numa intensidade aonde você fala, levanta, pega na mão do seu irmão. Agora não pode pegar na mão, né? Porque está tudo de corona. Então levanta e coloca suas mãos para cima e remove a minha pedra. E grita para o Senhor, me chama pelo nome. E aquela emoção, aquela intensidade, tira a pessoa daquela emoção que ela está sentindo de tristeza e traz um sentimento melhor de euforia, de confiança e de alegria. Tá? Isso que é legal. E também a música ela pode ser conduzida em momentos de oração, logicamente, e vamos falar assim, vamos fazer um momento, por exemplo, eu faço parte da equipe da live, da adoração, todas as quintas-feiras, e lá é um momento onde a gente usa a música para começar, até as pessoas chegarem, usa a música para começar a oração, usa a música entre uma passagem de oração para pregação. Então, nós sempre estamos usando a música em nosso favor. Então, naquele momento, eu uso a música, mas de uma forma de oração. Eu faço uma condução. Eu não, né? Todo mundo. Estou falando eu porque eu que estou falando. Mas nós fazemos, ao longo da música, a gente para a música e faz oração. E fala, igual o Astro falou, né? Entrega das pessoas para Deus, entrega de nós para Deus ao longo daquele momento de adoração. Por quê? É um momento diferente de uma pregação propriamente dita. Então, ali, vamos separar assim, entre uma pregação e um momento. Lógico que ao longo da pregação você pode fazer um momento, tá? Nada separe. E tem os momentos de realmente, propriamente, que nós vamos usar a música também, num louvor, num momento de alegria, talvez numa recreação, enfim. E nós vamos utilizar a música e a gente quer trazer realmente aquela euforia. E o pregador que vai estar conduzindo, o pregador, animador que seja, ele vai estar lá na frente fazendo, né? Demonstrando através dele tudo aquilo que as pessoas têm que sentir ali. Então não adianta o pregador ou o animador estar ali no começo e vamos lá, canta assim, sou guerreira, como é que é? Oh, 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 oh. E a pessoa está assim. Então, naquele momento, a condução ela tem que ser feita de uma forma onde ele transpareça realmente toda a alegria que as pessoas têm que sentir, que ele quer causar nas pessoas, ele tem que demonstrar. O Marcelão é uma das pessoas que eu mais gosto, ele faz isso com mais maestria que eu já vi, assim, ele e o Edinho, principalmente. Eu sou fã de ver a alegria que eles conseguem transmitir na hora da animação, eles fazem isso muito bom. Eu, talvez por ser um pouco mais tímido e mais duro, mais travado, é uma coisa que eu não gosto. Aí, quando esse tipo de coisa, eu já falo assim, já passo o microfone e falo, para mim não, faz essa parte aí para mim, porque é aquilo que o Fontolan falou, a respeito de perfil. O meu perfil não se encaixa muito disso, mas talvez por ser algo que eu tenho que trabalhar ainda melhor em mim para poder crescer, tá? E falando, eu falei de passar o microfone, vou dar algumas dicas também para vocês sobre o uso do microfone. Vou tentar ser breve para não estender, tá?
É normal, tá? Não sei se todo mundo já teve a experiência. Eu sei que tem algumas pessoas que morrem de medo de pegar o microfone na mão. Ai, não, deixa eu falar sem microfone. Já vi essa frase um monte de vezes, né? Não pode falar sem microfone, porque tem vergonha de talvez ouvir até a própria voz. Por quê? Causa, de certa forma, uma estranheza. Depois de um certo tempo, isso fica natural. Mas isso é porque nós estamos acostumados a ouvir nossa voz dentro da nossa cabeça aqui. E aí, quando a gente pega o microfone, nós começamos a ouvir propriamente a nossa voz. E aí, tem algumas pessoas que falam assim, nossa, mas minha voz é horrível, né? Mas é uma certa estranheza que causa. E eu vou confortar vocês, né? Que quando vocês falam no microfone e acham que a voz é horrível, ela é horrível. A voz é desse jeito mesmo, tá? Ela não muda quando fala no microfone. O máximo que pode acontecer é de que pode estar um pouco equalizado, diferente ali, um grave, um agudo, mas a sua voz é aquela. Sinto em informar, se você acha a sua voz feia no microfone, ela realmente é feia. A Malu tá falando voz de taquara rachada. Mas, enfim. E aí, uma dica muito importante, só para falar rápido, para não estender também, é sobre como usar o microfone. Então, o microfone, deixa eu ver se eu consigo ficar um pouco mais longe aqui para vocês verem. O microfone do pregador, ele tem que estar nessa posição aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos fingir que isso aqui é um microfone, vai. Ele vai estar aqui, mais ou menos nessa altura. E o braço, nossa, gente, eu estou muito perto aqui, não sei se vai dar para ver. O microfone, tem que estar numa altura onde você vai estar se expressando com a mão e o microfone mais ou menos nessa distância aqui, de 4 dedos. Por quê? A captação do microfone é em cima e você vai estar falando aqui e não vai estar atrapalhando. O Fontolão fez um ensino sensacional através do que o nosso corpo fala, né? A linguagem não verbal. E nós vamos estar aqui e fica mais confortável. Você pode gesticular e segurar com essa mão, né? Então, tranquilo, pode alternar a mão, beleza. Diferente do músico, por exemplo, tá, gente? O músico, ele usa o microfone reto aqui, tá? Por conta da captação, de tudo, de algumas técnicas que o músico tem que ter, de afastar e tudo mais. Então, e o músico, ele não fica gesticulando para cantar, né? Diferente do pregador, através da linguagem não verbal. Então, o músico, normalmente, ele usa o microfone aqui, e isso, imagina, eu estou falando com vocês aqui no microfone, vocês não estão nem vendo a minha boca. Então, quando você passa a colocar o microfone aqui, as pessoas conseguem ver os seus lábios, ver o teu rosto melhor e ver as expressões que você está fazendo, inclusive a gesticulação que você está fazendo. Beleza? Então, é uma dica para usar o microfone. E aí tem, igual o Trinca usa aquele microfone da Xuxa e tudo mais, tem um de lapela e tudo mais, tá? Então, era só essa dica que eu queria falar. Uma outra dica, uma outra parte do nosso ensino é que, assim, cheguem antes para combinar a música com o Ministério de Música, tá? Eu já fiz parte dos dois lados da moeda, tanto do Ministério de Música quanto da pregação. Eu posso falar com propriedade para vocês que, na parte musical, estando no Ministério de Música, quando o pregador chega na hora e falou, você não conhece aquela música assim? Você não conhece Arregaça Acolhedor? Aquela assim? Tira aí ela rapidão, pega aí na cifra. Gente, você destrói um músico, você destrói um músico. Então, assim, tudo tem que ser combinado antes, você vai chegar com tempo. Se possível for, você preparou a pregação ao longo do tempo. O Astro falou semana passada, eu gostei demais, aquele que não se prepara, ele é preguiçoso. Então, provavelmente, você já deva ter preparado aquilo que você vai falar, você já tem a música pronta, e entra em contato com a pessoa que te chamou para fazer, e já passa essa música. O ministério, você conhece? Às vezes vai ser um ministério que está disposto a ajudar e tira a música realmente. A pessoa fala, não tenho, mas eu tenho essa de sugestão, enfim. Eu posso falar para vocês que da parte do músico é péssimo, é horrível a pessoa chegar e eu falo por mim, não sei se é porque eu sou um músico muito limitado, mas quebra a minha unção na hora de tocar a música ali. Ainda mais se eu não conhecer a música, se eu não tiver domínio da música que eu vou estar tocando.
aí eu estrago a pregação da pessoa através da música, porque eu não consigo nem tocar, canto errado, desafino e tudo mais, porque eu não tinha tirado a música. Isso se a pessoa insistir, porque senão eu nem tiro, tá? Deixa eu só ver mais detalhes sobre o que eu coloquei aqui. Ah, tá, legal. O que é preciso, necessário combinar com o Ministério de Música? Por exemplo, isso é muito importante, tá, gente? Combinar com eles. Você vai fazer, eu vou colocar uma música no início da minha colocação ali e tal, e na hora que chegar no refrão, o Ministério, dá uma paradinha, na hora que eu falar tal coisa, Ministério, para aí, que daí eu vou fazer uma oração para acalmar, e aí vocês voltam no refrão com força. Então, ali naquele momento, você combina com o Ministério de Música realmente como você quer que seja conduzido aquele momento, assim como ao longo da pregação. Então, a importância de você chegar antes e conversar com o Ministério é muito grande. Por quê? Você vai passar os detalhes. Por quê? A pregação ela tem que estar pronta, montada aqui na nossa cabeça, né? Lógico que não engessada, porque o Espírito Santo, eu gosto muito disso, até mesmo por algumas experiências frustrantes que eu tive no passado, a gente falava que acabava, o Espírito Santo ficava engessado, né? Mas eu gosto de deixar o Espírito Santo agir no momento. Pode ser que tudo aquilo que a gente tinha planejado na cabeça saia totalmente diferente do que a gente quer. Mas você já chega com algo pronto lá na cabeça. Então, você vai passar para o ministério tudo aquilo que você quer que seja falado. Igual ontem, Danilo, no Encheios, ele colocou para mim aqui. Tá? Então, basicamente, isso. E aí, algumas coisas que tem que ser combinado também com o ministério é, por exemplo, uma coisa que atrapalha ou ajuda. No meu caso, eu gosto. No caso de alguns, atrapalha. O Fontolan tem a particularidade dele que ele não gosta. Estou deixando vocês curiosos. E eu gosto, que é o dedilhado. Tem pessoas que gostam do fundo musical para falar. Tem pessoas que se sentem extremamente incomodadas. Eu já fui tocar em algumas pregações, onde o pregador está fazendo um momento, conduzindo, e eu começo a dedilhar, a pessoa faz assim. Por quê? Para parar. Porque incomoda, tira a atenção dele. Então, de acordo com o teu perfil, você vai treinar isso, né? Vai saber se realmente você se adapta com o dedilhado. Uma particularidade minha, eu me sinto mais, digamos assim, na unção, sabe? Sabe quando você está na unção? Quando tá tocando assim, parece que vai vindo uma unção, uma inspiração, e a música me ajuda demais. Quando eu tô falando, aí eu falo assim, você pode ficar dedilhando? Pode ficar no teclado aí fazendo um fundinho musical para mim? Independente da música que é, do que é, se é a música que eu vou fazer na pregação. Então, combinem isso com o ministério. Às vezes tem pessoas que, eu vou fazer até tal parte da minha pregação, chegar naquela parte, você começa a fazer um dedilhado, que daí eu vou fazer um momento. Então, são detalhes que serão combinados, tá? Por quê? Fica até estranho ao longo da pregação, apesar que tem que ser algo, eu falo por mim, eu gosto que seja algo muito à vontade a pregação. Pedir para o ministério, faz um fundinho aí agora, vai. Eu gosto porque faz parte do meu jeito de pregar, na verdade, né? Eu gosto de algo muito descontraído. Então, todas as vezes que eu estiver falando, normalmente eu vou tentar fazer uma piada para chamar a atenção do ouvinte. Faz parte. Então, às vezes eu acabo usando isso em meu favor. Faz um fundinho musical aí agora, vai. Ou para esse fundinho que está me atrapalhando. Então, é uma particularidade minha, diferente, talvez, da de vocês. Talvez a particularidade de vocês, né, o perfil seja igual ao Paulo Ricardo, ou talvez até mesmo igual o Padre Fábio, que foram dois exemplos que o Fontolan mandou lá, tá? Dos três, né? Do Padre Léo, lógico, né? Porque eu me identifico mais com o perfil do Padre Léo. Meu auxiliar está soprando aqui. Tá? E aí, um outro assunto para a gente começar já a finalizar, Fontolan, é sobre a condução da música. Né? O que é a condução da música propriamente dita? Vocês já ouviram falar, eu até brinquei sobre o Padre Marcelo Rossi. O Padre Marcelo Rossi, todas as músicas dele, né, acho que agora não, mas antigamente ele tinha muito isso, de
ficar falando a letra da música antes da letra da música, né? Então fala, os animaizinhos subiram de 2 em 2, os animaizinhos subiram de 2 em 2, os elefantes, e fazia parte. E eu percebo que muitas pessoas usam isso. São 2 pontos, um positivo e um negativo. Se o público já conhece a música, ou se existe um projetor onde tem uma música, se torna desnecessário. Porém, existe uma coisa que quando você fala a letra da música antes da música, você instiga as pessoas a cantarem junto. Vocês já perceberam? Quando o pregador fala a letra da música, é até inconsciente. A gente começa a falar, começa a cantar junto. É mais forte. Eu já tentei não cantar, tá? Eu já fiz essa experiência porque em alguns momentos eu me sinto incomodado com as pessoas que conduzem assim. E aí eu falo, não vou cantar porque ele está falando, não, porque eu sou birrento. E acaba cantando porque incentiva as pessoas a falarem. Mas é interessante, então, ter esse discernimento. Se você quer que as pessoas se envolvam com a música, e é uma música conhecida, ou uma música que está no projetor, tomem cuidado porque é algo que me incomoda, eu já falei com várias pessoas, e é incômodo assim, para muitos, que estraga a unção da música, estraga, realmente. Vou ser honesto com você, vai. Eu acho que a maioria que conhece o Manuel Batista. Gente, o Manuel Batista cantando, se alguém falar no meio da música, estraga a música, porque é muito lindo, dá uma vontade de ouvir ele cantar e mexe com as emoções, mexe com o sentimento, não tem como ficar falando. Então, nesse momento onde você não quer que estrague a música, para não ficar repetitivo, cansativo, fale, por exemplo, assim, ó, vamos junto, remove a minha pedra, vai, remove a minha... e deixa a música rolar, ou falar assim, ó, ao longo da música, fala assim, uma música de oração, talvez, ó, ouça isso que Deus está te falando, e aí o músico vai e solta o refrão, por exemplo, ó, declara isso para Deus agora, porque a pessoa já conhece a música. Então, você não precisa ficar repetindo a música. Eu já vi situações onde teve 200 pessoas numa fila de comunhão e o pregador repetia a mesma música em todos os estrofes, todo o tempo. E eu não conseguia nem rezar, nem fazer a minha oração ali com Deus após a comunhão, porque eu ficava incomodado. Lógico que é uma particularidade minha de se sentir incomodado, mas nós temos que ter esse discernimento. A partir do momento que as pessoas conhecem a música, não precisa ficar repetindo, tá? Outra coisa também, isso, sabe o que acontece? Pelo menos para mim, como músico, quando o pregador começa a repetir começa a repetir a música antes, eu sou fraco de música, de verdade. E vocês vão encontrar pessoas fracas de música também, assim como eu, que não é tão profissional, vamos dizer assim. Eu perco o tempo da música, de verdade. E acaba estragando a música porque eu perco tempo, tá? Então tomem cuidado com isso. E para a gente finalizar, um detalhe muito importante é a escolha das músicas, tá? A música ela tem que ser escolhida da seguinte forma: ela tem que ter uma conexão com o público que vai estar ouvindo a tua pregação. Então, se você for convidado para pregar, por exemplo, num acampamento João, você vai chegar lá, vai ficar cantando música daquelas das antigas, vai cantar segura na mão de Deus, segura. Não vai dar, não vai ter como. Porém, se você for pregar para o pessoal lá do apostolado da oração, se vocês cantarem, se pedir essa música, vai ser o ápice para elas. Então, a música ela tem que criar uma conexão, ela tem que ser ligada com o tema, ligada com o contexto em geral daquilo. Eu estou num acampamento, eu estou num retiro, tem uma música tema, então as coisas têm que se conversarem. E a conexão, principalmente com o público. Um outro detalhe também, às vezes você quer uma música muito, muito alta, para um público talvez que vai se sentir incomodado. As pessoas, com o passar do tempo, isso não isso é estudo realmente, faz parte da nossa física, né? Vai passando o tempo, nossos ouvidos vão ficando mais sensíveis e alguns sons, alguns ruídos vão incomodando.
Eu acho que eu tenho isso desde os meus 2 anos de idade. Eu não gosto muito de rock, muito de barulho. E algumas pessoas de determinadas idades é algo que incomoda muito. Então a gente tem que tomar cuidado e ter também essa sensibilidade na hora de escolher as músicas, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês com relação à escolha das músicas. Não faça, por favor, não faça. Ah, deixa que na hora eu vejo e aquele negócio assim, ó, o ministério que vê lá. Ah, coloca uma música do amor de Deus aí, vai. Coloca uma música de pecado, vai. Ó, vamos dar pregação, você escolhe. Eu acho isso que, assim, quando nós estamos montando a pregação, o Astro estava falando sobre a montagem da pregação lá, uma das coisas que a gente só termina de montar a pregação na hora que a gente rezou e escolheu a música. Então, a música vai fazer parte da finalização, a música vai ser essa. E para a gente finalizar a respeito da escolha da música e de tudo mais, nós precisamos rezar e pedir para que o Espírito Santo realmente possa nos orientar. O que o Fontolan falou, a diferença da pregação e da palestra, nós estamos aqui como pregadores, na figura de pregadores. E é necessário que a gente reze e peça para o Espírito Santo. Eu mesmo, em alguns momentos, eu tenho que fazer alguma coisa e tal, e eu vou rezando, de repente, do nada, porque Deus criou do nada. E do nada vem uma música, e eu sei que é de Deus. Porque Deus criou o homem do nada, Deus criou a terra do nada. E quando vem uma música do nada, eu sei que é de Deus. E às vezes eu acordo, já vem uma música na minha cabeça, eu sei que é de Deus. Então, assim, eu sei que aquela música vai tocar os corações das pessoas e vai trazer a emoção necessária para que a gente possa ter um fechamento da pregação, uma condução muito melhor. Beleza? O que eu tinha para falar para vocês nesse momento era isso. Aí, o Fontolan, eu vou precisar abrir o seu áudio, mas eu preciso te ver aqui na telinha. Achei você. Oi, Edu. Pode ir lá, amigo. Se tiver alguma coisa para complementar que eu esqueci, Fontolan, eu estava preocupado com o tempo, tá? Me desculpa. Não, tá certo, perfeito. Acho que foi um resumo, mas que nos despertou para várias coisas que agora cabe a nós estudarmos. Quando você falou dos padres lá, eu não tinha percebido nisso que o propósito inicial foi de ver a linguagem não verbal dos pregadores, do padre Léo, do padre Paulo Ricardo e do padre Fábio de Mello, mas tem também a questão da música. O padre Léo, normalmente, quando ele vai pregar na Canção Nova, ele ia pregar, né, a gente vê hoje, tinha uma música de entrada ali para acalmar o povo, tudo, e depois, ao final, só ele ia lá e cantava sempre a mesma música. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo. Então, era uma coisa meio que quase igual isso daí que eu estou cantando ele, né? Como ele, mas tinha o perfil dele. O padre Paulo Ricardo não tem. Vocês veem que no começo até o final não tem música. É o perfil dele. Já o padre Fábio de Mello, que nós colocamos a última pregação, se não me engano, foi ontem, é música do começo ao fim. Às vezes ele para e começa a cantar, porque ele é cantor. Então tem toda essa facilidade. No meu caso, você falou que às vezes a música me incomoda. Não é o fundo me incomoda, mas é a altura da música do fundo, que me dispersa. Às vezes eu fico tão encantado com as músicas, você fica olhando para a música assim, né? Esquece de fazer pregação. Então tem que ter essa cautela com as músicas. Em especial a última música. A última música é o ápice. A gente tem um curso mais antigo aí, quem está aqui já viu, estou vendo o Franjote aí, o Trinca, mais uns dinossauros aí, como a Flavinha costuma falar. Tinha um curso que nós passávamos que era Decolando nas Asas do Louvor, que era justamente sobre um grupo de oração, como você começava das músicas, subia, descia, e a música final é aquela que sobe. Diferentemente da primeira, que a gente usa mais para acalmar, a não ser que seja num acampamento ou no retiro que tem uma feijoada na hora do almoço, ou no retiro dos homens, como os homens gostam de colocar aqui. Então, aí que você tem que levantar o povo. Mas, normalmente, você acalma com a primeira música e vai decolando na sua pregação, fazendo aquilo que o Astro falou ontem, na última reunião, sobre a aplicação e o imperativo. Né? Quem quiser, dá uma olhada na última e assiste isso daí. Então, é muito importante essa última música, ela ser o ápice. As pessoas, às vezes, vão esquecer da pregação, vão esquecer do testemunho, mas vão sair, vão embora para casa cantando a música final.
tá? E sempre duas músicas. Eu já vi algumas pregações que a pessoa, no final, fica lá 1, 2, 3, 4, 5 músicas sem essa necessidade. Beleza? Mas foi muito bom, viu? Muito obrigado, viu, Du? Acho que nós teremos algumas tarefas de casa. A primeira ele já deu aí, que nós vamos falar no final. Quem tiver dúvida, manda para mim no meu WhatsApp. Eu já recebi algumas perguntas aqui, vou deixar para o final, tá bom, Du? Então, entra ali no grupo do WhatsApp nosso, clica lá no meu nome e manda a pergunta para mim direto. Agora, gente, para a gente não perder mais tempo, ou melhor, para a gente ganhar tempo e não poder investir mais nosso tempo no que realmente interessa, que é a formação, nós vamos chamar o Marcelo Trinca. O Marcelo Trinca vai nos falar sobre o testemunho. Notem, nós tivemos naquele primeiro questionário pessoas tendo muitas dificuldades no fechamento com a música, na condução com a música. Por isso que nós colocamos até esse contexto da música, de como fazer o fechamento e tudo mais, e a condução. Então isso é muito importante. E tivemos as pessoas que falaram que tem muita facilidade de dar o testemunho, de falar o seu testemunho. É lógico, falar da minha vida. Né? É simples, eu sei o que eu vou falar, eu não sei a maneira como eu vou falar, e aí tem algumas peculiaridades. E o Marcelo vai nos falar sobre isso daí. E eu gosto, eu sou apaixonado por testemunho. Eu vejo as pessoas dando testemunho, eu vejo a Lu Fontolan, eu vejo o Andrezinho que está aqui, todos estão aqui, tá? A Flavinha dando testemunho, a Paixão que não está aqui, mas dando testemunho, falando de coisas, todo mundo chorando. Eles estão com um sorriso, não é um sorriso, é uma paz. Sabe quando a pessoa está pregando algo que aconteceu que foi muito difícil na vida dela, mas está pregando com paz? Ah, não dá, eu não consigo. Por quê? Porque elas têm prática nisso, já falaram várias e várias vezes. Aí eu até notei aqui também o Andrezinho falando, o Edinho dando testemunho, o Serjão no Retiro dos Homens, o próprio Marcelo que vai falar conosco, e tantos aqui que tem uma facilidade de dar um testemunho, de falar sobre a sua vida das mais variadas maneiras, e para isso nós vamos chamar o Marcelo Trinca. O Marcelo Trinca, cara, esse sim é um dinossauro mesmo, aquele pterodáctilo. Ele tem um jeitão de pterodáctilo, assim, né, magrão, e tem uma capacidade de síntese, tem uma capacidade de pausar, de dar aquele tempo, de pregar, de cantar, faz tudo o homem também. Tá? E ele vai nos falar agora então sobre o testemunho. E o Marcelo, ele é realmente, como diz aqui, ele é o cara, quem o conhece sabe da história, como do seu crescimento e o quanto que ele investe nisso. Quando eu comentei com o Marcelo pela primeira vez sobre o curso que a gente ia fazer, ele me ligou. Ele falou assim, Fontolan, eu tenho um curso pronto que eu estou querendo colocar em prática. Eu falei, então vem, já tá pronto, vem. Tá? Então, Marcelão, que Deus te abençoe, que você realmente possa ser mais uma vez, assim como o Eduardo foi, ser canalizado, ser um canal, que Deus possa canalizar em você toda a sua unção, todas as suas bênçãos e que você realmente possa, com a sua alegria, com a sua eficácia no assunto pregação, que você possa realmente trazer muitos conhecimentos e muitos conceitos para a gente também. Ok, meu irmão? Vai lá, vai lá. Aí, agora vai. Tava sem áudio aqui. Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Bom, me deram essa árdua tarefa de falar sobre testemunho para vocês, que o povo acha que eu sei alguma coisa de testemunho. Sem nada. A gente vai, são 23 anos aí de caminhada, aí você vai aprendendo. Porque existem duas formas de aprender, né? Ou melhor, meu avô falava, existem duas formas de apanhar. Ou você apanha no lombo dos outros ou apanha no seu. Eu tenho apanhado só no meu. E aí, então, a gente aprende a fazer isso. Mas, para a gente começar aqui, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Pronto, nós vamos trabalhar assim. Eu gosto muito de trabalhar com slide, porque eu não me perco no assunto e a gente acaba também seguindo aí a coisa. Está todo mundo me ouvindo bem, né? Tá bem legal aí? Beleza? Então, vamos lá. Bom, eu vou falar sobre testemunho, como o Alexandre falou, e por que o testemunho é importante. Uma coisa que a gente sempre ouviu falar e sempre vai ouvir falar. Palavras convencem, testemunho arrastam. Mas por que testemunho arrastam? Porque todos nós temos a síndrome de Datena. O que é a síndrome de Datena? A gente gosta de ouvir a desgraça dos outros. Todo mundo gosta de ouvir a desgraça dos outros. Então,
Tem gente que vai para uma palestra, para uma formação, esperando assim, fala, ai, quero ver o que aquele miserável fez de ruim na vida dele. Não é possível que ele foi tão bonzinho assim. Não é possível que é santo. Duvido que ele é santo. E aí o cara fica esperando o testemunho da pessoa para falar assim, ah lá, tá vendo? Sabia que ele não era tão bonzinho desse jeito. Mas é realmente isso. O testemunho é a hora que a gente se abre para mostrar para o outro. Então, eu até separei um slidezinho aqui. Vamos lá, ó. O que é o testemunho? Então, eu vou ler aqui também para vocês, apesar do Eduardo não gosta que conduz, mas isso aqui é importante. O testemunho cristão consiste em apresentar sua vida antes da conversão. Olha como isso é importante. Nós temos que fazer uma caminhada do nosso testemunho. Como eu era antes e depois os novos rumos que tomaram seu caminho. Um relato de cura. Uma experiência que leva a um enriquecimento espiritual e um encontro de um novo caminho, pelo exemplo do seu processo de conversão. Olha que legal isso aí que eu achei na internet. Ó. Uma descrição perfeita do testemunho, que é você mostrar a sua trajetória para outras pessoas. Você vai contar da sua desgraça, você vai contar do teu fundo de poço, você vai contar quando você andou no lamaçal, mas como que você foi curado disso e quanto tempo levou isso. Isso que é importante, dizer para as pessoas que, olha, se eu, que é um miserável, que era piorzinho do que você estuda, consigo, você também consegue. A ideia principal é essa, certo? Então vamos lá, eu quero que vocês prestem muito atenção nisso que eu vou falar e se quiser pode anotar, mas depois eu também posso disponibilizar isso aqui para vocês, tá? O nosso maior problema com relação ao testemunho. Eu vi lá que 75% das pessoas estão fazendo. Eu não tenho problema com testemunho. Não, testemunho para mim, vixi, tiro de letra. Só que 90% das pessoas que dão testemunho não dão testemunho porque eles conseguiram vincular o testemunho dele a alguma coisa. Sempre tem alguém indicando o caminho para ele. Alguém que olha para ele e fala assim, rapaz, mas o seu testemunho dá tão certo para falar de pecado. Aí o cara assim fala assim, nossa, pensei que meu testemunho era de conversão. Os outros acham que meu testemunho é de pecado. Ai, toca aí eu falar de pecado a vida inteira. Todo mundo vai me crucificar a vida inteira. Então, um grande problema que nós temos hoje com relação ao testemunho é isso. É que nós não sabemos pontuar onde o nosso testemunho se encaixa. Essa é a nossa grande dificuldade. Por que que a gente não sabe pontuar? Porque nosso testemunho, ele é um caminho. Ele vai nos direcionar a um caminho. E nós temos que escolher qual caminho que nós vamos. E muitas vezes nós não sabemos onde esse caminho vai dar. Por quê? Porque a gente não tem um mapa. A gente vai voltar naquele slide anterior. Alguém vai dizer para você, ó, vai para a direita, vai para a esquerda. Aí você vai para a direita e você não está preparado para fazer rapel. Aí você vai para a esquerda, você não está com uma roupa decente igual esse cara aqui para atravessar uma lagoa. E aí o nosso testemunho empaca. Nosso testemunho não cresce, nosso testemunho não vai para frente. Existem dois tipos de testemunho. Então, presta atenção nisso, tá? Então, isso que eu vou falar agora é que vai dar norte ao nosso testemunho. Isso que eu vou falar para vocês aqui agora é que nos vai direcionar, que vai nos levar para o nosso testemunho. Nosso testemunho ele pode ser querigmático ou catequético. São as duas formas de nós passarmos o nosso testemunho. Ou ele é querigmático ou ele é catequético. Vamos lá. Quando ele é querigmático, primeiro anúncio de Jesus. Anúncio da Boa Nova, ou seja, a história da salvação. O querigma é o querigma dos apóstolos, é aquela história aí que os apóstolos contavam para poder evangelizar. E o catequético é um ensino progressivo da fé. Então, quando você vai dar um testemunho catequético, ele tem que estar vinculado à palavra, ele tem que estar vinculado ao catecismo da Igreja Católica, ele tem que estar vinculado a um documento da igreja, alguma coisa desse tipo. Não liga não que alguém está passando o dedo na tela aí e acontece isso, tá? Não se preocupe. Então, nós precisamos situar o nosso testemunho. Ou ele é querigmático, ou ele é catequético. Muito bem. Se o nosso testemunho for querigmático, vamos lá. Ele é baseado no querigma dos apóstolos. E o que é o querigma dos apóstolos?
isso aqui é a chave do baú do tesouro. Se você entender esses dois tipos de testemunho aqui, você vai conseguir posicionar o teu testemunho. Então presta atenção nisso, que isso aqui é a chave do baú do tesouro. Testemunho querigmático, testemunho dos apóstolos. Ele começa com o amor de Deus. Então você precisa conhecer, você precisa viver, você precisa ter intimidade com o querigma. Ou seja, o querigma tem que estar dentro da sua vida. Você tem que viver o querigma todos os dias. Você tem que experimentar o amor de Deus na sua vida. E aí, experimentando o amor de Deus na sua vida, você vai entender e falar assim, nossa, tudo que eu vivi tem a ver com o amor de Deus. E você consegue, a partir daí, conhecendo o amor de Deus, montar o seu testemunho. Ou também, como eu já falei, seu testemunho pode ter a ver com o pecado. Você conhecer o que é o pecado, o que leva ao pecado, quais são as consequências do pecado e tudo mais. Ou então, a salvação em Jesus Cristo. Experimentar a salvação em Jesus Cristo, saber o que ela significa e por onde que ela passa. Também fé e conversão, ou o Espírito Santo, ou ainda comunidade. Então, o testemunho querigmático, ele passa por esses pontos ou, o que é mais importante, por um desses pontos. Então, você, quando for dar o seu testemunho, você precisa ter noção exata. Vocês estão vendo que eu estou sendo... eu acho que é imperativo que se diz assim, você. Não é os outros que vão dizer para você. As pessoas podem até te ajudar com relação a isso. As pessoas podem chegar para você, nossa, mas eu acho que o teu testemunho tem a ver com salvação em Jesus Cristo. E aí você vai sentar, vai pensar, vai preparar se o teu testemunho tem a ver com isso mesmo. Só que você só vai saber se o seu testemunho tem a ver com isso se você entender isso. Então, antes de você preparar o seu testemunho, o que eu quero dizer para você? É estritamente necessário você conhecer o querigma, você vivenciar o querigma. O querigma fazer parte do seu dia a dia. Hoje eu acordei experimentando o amor de Deus. Nossa, hoje no meu dia tudo que eu fiz tem a ver com o pecado. Então, são coisas que fazem parte da nossa vida. O querigma dos apóstolos faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Se você não tem intimidade com o querigma, você pode até dar teu testemunho, mas talvez ele não alcance o que seja preciso. Tudo bem até aí? Deixa eu falar uma coisa interessante com relação a isso aqui. Eu quero aproveitar esse slide para dizer isso. Muitas vezes, as pessoas chegam para você e falam assim, olha, eu quero que você dê teu testemunho lá, vai ter uma reunião, eu quero que você dê testemunho, vou puxar um exemplo meu aqui. Marcelo, eu quero que você dê o testemunho do teu acidente. Quando você caiu de moto, que você ficou parado lá. Eu falo, beleza, vou dar testemunho sobre o meu acidente, lá naquela pregação. E aí, a pessoa chega e fala assim, só que a pregação vai ser sobre a salvação de Jesus Cristo. Ou seja, ele direcionou o meu testemunho a um assunto. Vai ser um assunto querigmático, mas ela quer que eu fale sobre a salvação em Jesus Cristo. Se eu não conheço o querigma, eu não vou conseguir vincular o meu testemunho à salvação de Jesus Cristo. Então, se eu vivo o querigma no meu dia a dia, eu posso vincular esse mesmo testemunho ao amor de Deus. Olha, eu estava servindo como missionário num retiro para jovens, na hora que eu saí de lá, depois de um momento maravilhoso que a gente teve com o Espírito Santo, e eu sofri um acidente de moto. E nesse acidente de moto, eu quebrei os 2 pulsos e meu tornozelo. Deus me amou de um tanto, mas me amou de um tanto nesse período, nesses 120 dias que eu fiquei parado, que ele movimentou uma comunidade inteira para cuidar de mim.
Ele mobilizou pessoas para virem na minha casa me buscar, para me levar para a fisioterapia. Ele moveu o seu Espírito Santo para que pessoas pudessem conseguir hidroterapia para mim num clube aqui da cidade. Olha como Deus me ama. Ele moveu tantas pessoas para que elas pudessem cuidar de mim. Sobre o pecado. Nesse período meu do acidente, eu comecei a refletir na minha vida como eu era autossuficiente, como eu atropelava as pessoas, como eu era rancoroso, como eu não aceitava as pessoas, porque como eu quebrei os 2 pulsos no meu tornozelo, eu dependia de todas as pessoas, eu dependia da minha esposa, para ela poder fazer a minha higiene pessoal. Sobre a salvação em Jesus Cristo. Quando eu estava ali no chão do meu acidente, eu fiquei pensando assim, Jesus sofreu tantas coisas por mim, e eu estava aqui servindo Ele, eu estava na obra servindo o Senhor, e agora é um tempo que o Senhor Jesus para que eu possa ter intimidade com Ele, me aproximar mais dEle, entender mais qual é o plano dEle para mim. É hora de eu refletir, de eu me voltar para o Senhor, é um tempo de eu parar com todas as coisas do mundo, para estar no colo do Senhor Jesus. Porque é isso que me basta, estar no colo do Senhor. Assim como Maria, quando estava aos pés do Senhor ali, eu não fui Marta. Eu estou parando agora, Deus permitiu que eu parasse para me ficar um pouquinho no colo de Jesus. Fé e conversão. Eu estava numa loucura tão grande na minha vida que eu não tinha tempo para ver as minhas falhas. Eu não tinha tempo para ver as coisas que eu precisava mudar na minha vida. O respeito pelas pessoas que cuidavam de mim, a humildade, que eu era muito pouco humilde. E esse tempo que eu parei, 120 dias que eu parei, eu pude baixar minha cabeça porque eu não deixava ninguém me ajudar. Eu pude baixar minha cabeça, mudar os meus pensamentos com relação às pessoas me ajudarem e permitir que as pessoas me ajudassem. Sabe qual foi o resultado disso? Isso me aproximou muito mais de Deus. Eu pude ouvir Deus em um monte de vezes. Eu pude partilhar com o Senhor muitas coisas. Como eu fiquei próximo de Deus durante esses 120 dias do meu acidente. Espírito Santo. Teve momentos que eu tinha tanta intimidade com Deus, que a minha oração era tão profunda no Espírito Santo, que foi a primeira vez que eu gravei um vídeo. Eu estava conversando com o Espírito Santo naquele momento da minha vida, que eu estava parado ali dizendo para o Espírito Santo, olha, eu estou aqui. Senhor, me ajuda, me conduz. O Espírito Santo me deu a palavra, foi o primeiro vídeo que eu gravei. Foi a primeira vez que eu tive coragem de pegar um celular e deixar o Espírito Santo me conduzir a gravar um vídeo. Comunidade. Eu devo muito à minha comunidade, que eu acho que foi no pior momento da minha vida. A comunidade Nossa Senhora do Carmo, da Vila Maristela, através do Padre Rodrigo e alguns amigos, se mobilizaram para poder cuidar de mim. Fizeram vaquinha, juntaram dinheiro para poder pagar as minhas contas. Veio gente com cesta básica aqui na porta da minha casa. Comunidades que eu visitei em missão fora de Prudente se reuniram, fizeram vaquinha e mandaram esse dinheiro aqui para a paróquia, para o padre. Pediram uma conta e depositaram. Então, se eu não vivo o querigma na minha vida, todos os dias, se eu não experimento isso, eu não consigo vincular o meu testemunho às coisas que eu preciso. Eu não consigo trazer aquela palavra porque eu não conheço aquilo para o meu testemunho. Então, falar o testemunho não é simplesmente ir lá na frente e dizer as coisas. A gente precisa ter um vínculo nisso. Ficou claro com relação a isso? Então, vamos passar agora para o segundo item dos 2 itens, que é o catequético. O catequético, a gente vai usar a palavra de Deus. E uma coisa que eu gosto de ouvir o Fontolan falar. O Fontolan, quando ele vai fazer uma pregação, quando ele vai fazer um testemunho, que ele faz um testemunho catequético. Ele pega a palavra de Deus, a Bíblia, e ele esmiuça aquilo, ele conta a história, ele traz o contexto. Ele não transforma aquilo num pretexto.
ele traz o contexto das coisas para nós. E isso é importante. Não é simplesmente pegar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, Deus cuidou de mim a vida inteira, eu não fiz porcaria nenhuma na minha vida, Deus choveu. Não, não é. Tem que ler a palavra por inteiro, saber por que Davi escreveu aquela palavra e dizer para as pessoas dentro do seu testemunho. Então, para ter o testemunho ter valia na palavra de Deus, ele tem que estar dentro de um contexto. Uma outra, Catecismo da Igreja Católica. Também nós podemos usar o Catecismo da Igreja Católica. Vou dar um exemplo disso. Existe um parágrafo no Catecismo da Igreja Católica que eu esqueci de pegar, porque eu não decorei os parágrafos ainda. Mas é uma parte do Catecismo que fala sobre o Pai Nosso. E tem um parágrafo lá que fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu posso fazer uma pregação sobre isso. Dizer que hoje o Senhor dá o pão nosso para mim. E eu posso dar um testemunho disso, melhor dizendo. Porque o Senhor hoje me dá o pão nosso. Se o Senhor não tocar o coração dos clientes, os meus clientes que têm problema em casa, para eles ligarem para mim, eu não vou ter o pão nosso. Então, eu vivo o pão nosso de cada dia, baseado no Catecismo da Igreja Católica. Pegar o Catecismo, aquela passagem do Catecismo, e vincular o teu testemunho disso. Lá no Catecismo diz isso, 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 e eu tenho vivido isso, 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 isso. Outra coisa também são os documentos da igreja, que faz parte do testemunho catequético. Então, eu vou pegar lá o documento de Aparecida e vou testemunhar que eu li no documento de Aparecida que precisava de um novo ardor, novas formas de pregar, e eu resolvi aceitar isso, eu resolvi ousar em Deus, eu resolvi ir além. Então, se a gente não tem, volto a repetir isso e friso isso, você anota aí, tá? Se a gente não tem intimidade com esses dois pontos da pregação e esses dois pontos para o testemunho, a gente simplesmente vai dar nosso testemunho. E ele não vai ter lastro, ele não vai ter vínculo. Seguindo, vamos lá. Condição para o testemunho, isso é muito importante. O testemunho ele pode ser direto ou indireto. Quando o testemunho é direto? Quando você faz a pregação. Então, você é o pregador, você está fazendo a pregação, e aí você já emenda o testemunho na pregação, dá continuidade disso e chega até a música, fecha com a música. Então, esse é o tipo de testemunho direto. O testemunho indireto, outra pessoa faz a pregação. E aí você é escolhido para dar o testemunho. Existe uma diferença muito grande, muito importante aqui, e existe uma ação que é fundamental. No primeiro, que é o direto, você participa diretamente. Você está ali o tempo todo, você fez a sua pregação, você sabe para onde você está conduzindo a sua pregação e onde você quer chegar com o seu testemunho. No indireto, meu filho, minha filha, o abençoado, presta atenção no que eu vou falar. Na hora que a pessoa estiver pregando, você tem que estar lá. E se você engessou o teu testemunho, você vai dar com os burros na água. Por quê? Porque você vai ter que seguir o que o pregador falou. Você vai ter que aproveitar coisas que o pregador falou, você vai ter que trazer coisas que o pregador falou para dentro do teu testemunho. Para você dar validade, para você dar lastro nele. Para você dar valor ao teu testemunho. A pessoa está lá falando de amor de Deus e você vai contar um testemunho do Espírito Santo. A pessoa falou do amor de Deus. Quando eu fui na capela, o Espírito Santo desceu sobre mim, eu comecei a falar sobre línguas. Aquilo foi maravilhoso para mim. Eu pude experimentar o Espírito Santo na profundidade. Cadê o amor de Deus aí, meu filho? Minha Nossa Senhora do Bom Parto, faz você partir logo, porque o teu testemunho não está chegando em lugar nenhum. Então é importante isso. O nosso testemunho tem que ser baseado naquilo que está sendo falado. Entendeu? Então, o testemunho pode ser direto se você fizer a pregação e já fizer o testemunho. Ou ele é indireto, que normalmente acontece, porque tem muito pregador aqui que não tem coragem de dar o teu testemunho. O cara vai falar do pecado, ele chama quem? O Edinho. Ele liga para o Edinho. Edinho, vou pregar sobre pecado hoje, amigo. Você pode dar teu testemunho?
Coitado do Edinho. O Edinho diz que ele vai começar a rezar para o Senhor promover novos pecadores, mas assim, os pecadores bem desgraçados mesmo, sabe? Um negócio bem cabeludo mesmo, porque ele já não aguenta mais dar o testemunho dele. Ele já deu tanto testemunho dele que até a Fernanda já dá o testemunho por ele. Pronto, já sabe até o que ele vai falar. Né? Então, pelo amor de Deus, sabe? Tenha coragem. É tão legal quando a gente faz o testemunho direto. É tão bacana isso. Por quê? Porque as pessoas te conhecem. As pessoas vão vir partilhar com você. Não, ó, o Eduardo falou um negócio, né, que as pessoas vêm partilhar, né? Vem depois, acho que foi você, né, Eduardo, que falou agora há pouco. Alguém falou aí que as pessoas vêm partilhar depois. Não, falou, a minha pregação foi ridícula. Foi o Eduardo que falou, a minha pregação foi ridícula. Mas o testemunho e a música foi maravilhoso. Então, se você dá um testemunho, você passou uma pregação ridícula, você tem a chance, um testemunho direto, de corrigir o que você fez. Você conta a sua história e pronto, está valendo. Amém? Vamos lá. Forma do testemunho. Vocês lembram o que o Astro falou? Como é que tem que ser o nosso testemunho? A, B, C. Então, por que ele tem que ser A, B, C? A, vocês lembram? Alegre. Nosso testemunho tem que ser alegre. O Alexandre falou aqui, quando a paixão... Gente, pensa um testemunho cabeludo. O testemunho da paixão. Misericórdia, gente. Morreu o primeiro filho, o Lima tomou tiro, quase morreu. Morreu a segunda filha. Aí o filho que eles adotaram foi e voltou. Gente, pensa um testemunho cabeludo. Misericórdia. Quando eu ouço a paixão falar, eu já começo a chorar antes. Mas ela fala desculpa a expressão, não é, na verdade não é isso, tá? Mas assim, eu vou ser bem mundano no que eu vou falar agora. Ela fala das desgraças dela e ela dá risada das desgraças dela, gente. Ela conta aquilo como se fosse uma piada com uma alegria muito grande. Porque ela vive o amor de Deus, ela entende que aquilo é graça de Deus na vida dela. Então, nosso testemunho tem que ser alegre. Pode ser a pior coisa do mundo, mas tem que ser alegre. Por quê? Porque o final tem que ser alegre. Eu gosto muito daquele exemplo que o Astro dá. Toda vez que ele fala disso, ele dá aquele exemplo do seminarista, que foi lá e contou todas as desgraças do seminário. E eu, se eu fosse ser padre, eu era que nem o Astro, eu saí de lá correndo, falava, Deus me livre. Deus me livre que eu ficava. Então, nosso testemunho tem que ser alegre. Outra coisa, nosso testemunho tem que ser breve. Não fica enrolando, contando, sabe? Vai contar do acidente, aí você... eu parei no posto para abastecer a moto, enchi o pneu, calibrei. Olha, eu coloquei 35 libras no pneu da frente, 33 libras no pneu de trás, porque eu sabia que eu... Não, gente. Ninguém está interessado na mecânica da moto, como é que ela funciona. O povo quer saber da desgraça. Vai logo ao assunto e acabou. Sabe? O que aconteceu? Onde você se lascou? E como você saiu daquilo? Então, não fica enrolando, né? Contar a história do limão. Você foi fazer uma limonada, aí você fala que você foi no banco sacar dinheiro, a conta não deu certo, mas era da limonada. Fala da limonada. Pronto, acabou. Certo? E aí depois ele fala que é centrado em Cristo. Não adianta você dar o teu testemunho falando de outra coisa. Se o teu testemunho não for vinculado a Cristo, não for vinculado à história da salvação, vai dar palestra motivacional, sabe? Vai feliz da palestra motivacional. Vai contar lá que você pulou 7 ondinhas lá e acabou. Pronto. Não, é centrado em Cristo, é a doutrina da nossa igreja. É por isso que é importante nosso testemunho ser querigmático ou catequético, porque não dá para fugir. Se o nosso testemunho for querigmático ou catequético, não dá para fugir de Cristo. De jeito nenhum. Só que isso aqui eu quero que vocês anotem. A gente sempre fala em testemunho ABC, principalmente para campista que vai dar testemunho na igreja. A gente chega para o cara e fala, velho, o testemunho tem que ser ABC. Alegre, breve e centrado em Cristo. Por quê? Porque ele vai lá contar o que aconteceu no acampamento. Ele não vai lá fazer uma pregação. Agora, nós
que vamos estar dentro de uma pregação, o nosso testemunho que é envolvido com uma pregação, ele tem que ter algo a mais. Ele tem que ser A, B, C e D. Anota isso. Anota isso. Nosso testemunho como pregadores ou como alguém que vai ajudar numa pregação, ele tem que ser A, B, C e D. Por que tem que ser D? Ele tem que ser dentro do tema. Eu já falei isso lá atrás e reforço aqui. Se o seu testemunho for fora do tema, lascou. Você se perdeu, você não vai chegar em lugar nenhum. De duas, uma. A primeira é a pior. Você vai fazer as pessoas nunca lembrarem da pregação, nunca lembrarem da palavra, nunca lembrarem do querigma, nunca lembrarem de ser centrado em Cristo, que é da onde veio o assunto. Ou as pessoas só vão lembrar da pregação porque a pregação foi maravilhosa e você não conseguiu falar nada e vão falar assim, nossa, cara, o que tem a ver com o que ele está falando? É daqui mesmo, esse cara daqui, de onde esse cara veio? É que nem quando tinha aquela propaganda da Caixa Econômica Federal, né? O cara, você tem conta na Caixa? Que ele não é daqui. O cara não veio, não estava lá, não prestou atenção em nada. Então, nosso testemunho, como pregadores, como nós que somos anunciadores da palavra, nós somos proclamadores da palavra, nosso testemunho tem que ser A, B, C, D. Alegre, breve e centrado em Cristo. Anota isso. Se você seguir isso aqui, você não vai errar. Você vai atingir as pessoas e vai dar tudo certo. O que pode no testemunho? Como eu já falei, pode chorar no testemunho? Claro que pode, meu. É a tua vida. É você, a tua verdade que você vai colocar lá. É a tua verdade. Às vezes eu falo no Retiro dos Homens, quem teve no Retiro dos Homens, tem um slide que a Duda colocou, quando ela estava no primeiro ano de faculdade, para o meu aniversário. Foi o primeiro ano que ela ficou fora de casa. Nossa, aquilo, até hoje, para mim, é esquisito ainda. Apesar de eu confiar. Mas ela postou no Face um negocinho lá e dizia assim, ó, hoje é dia do meu realizador de sonhos. Ó, de falar agora, toda vez que eu lembro disso, isso mexe comigo. Porque eu posso falar 10 vezes, 20 vezes disso. Isso mexe comigo. Porque pensa, você ouvir do filho que você é o realizador do sonho dele. E quando eu vou falar disso, quando eu vou falar de pais e filho que eu falo isso, toda vez eu choro, porque eu não aguento. Então você pode chorar no testemunho, não tem nada demais você chorar no testemunho. Você pode rir no testemunho, é super legal você rir no testemunho, você rir da sua desgraça. Zoa você mesmo. Por quê? Porque o nosso testemunho tem que ser alegre. Se você não rir, o testemunho é alegre. Você pode fazer piada? Pode. Pode fazer uma piadinha. Principalmente se for de você. Ou contar uma piadinha dentro do contexto ali. Tá? Você pode fazer comparações? Pode também fazer comparações. Sempre com discernimento. Tudo isso aqui, chorar, rir, fazer piada, fazer comparação, tudo isso tem que ser com discernimento. Se você não tiver discernimento para fazer isso, talvez você seja engraçado, talvez você seja emotivo, mas você não vai ser flecha em direção ao alvo. Você não vai alcançar o que você queria. E quando a gente dá testemunho, a gente não dá testemunho para contar a nossa desgraça. A gente dá testemunho para contar a nossa vitória. E em quem a nossa vitória se baseia. Onde está o alicerce da nossa vitória? Qual é a base da nossa vitória? É para isso que nós damos testemunho. E você pode também usar recurso multimídia, como eu estou usando aqui. Eu gosto muito de dar palestra, essas coisas, usando recurso multimídia. Fica uma coisa mais didática, mais gostosa. Eu não me perco no que eu estou falando. Só que, às vezes, assim, o Espírito Santo, ele é o cara. Então, se você vai usar recurso multimídia, você tem que ter noção que, às vezes, você vai falar alguma coisa que não estava preparado ali e você tem que se virar com isso. Você vai ter que achar um espaço para se virar com isso, tem que ter jogo de cintura. Então,
vai usar recurso multimídia, tem que saber. Você não pode engessar aquilo que você está falando. Não pode ser, ó, eu só vou falar disso, não vou virar para a esquerda, não vou virar. Não, para. Nós temos que ser flexível. Isso aqui é simplesmente para a gente ter vergonha na cara, usar recurso multimídia, usar papelzinho, usar tecnologia, para a gente ter vergonha na cara de não se perder naquilo que a gente está falando. Quando a gente não deixar o Espírito Santo falar sobre nós. Quando a gente não deixar o Espírito Santo falar, a gente não se perder naquilo que a gente está falando. Não chegar lá na frente e ser um pastel. Principalmente aqueles pastel japonês, de vento, que não tem nada dentro. Certo? Então, pode também usar recurso multimídia. Perigo! Risco de morte. Morte de quem? Do seu irmão. Contra testemunho. Pelo amor de Deus, gente. Não dá contra testemunho, não. Não fala que você não bebe e depois você posta foto no Facebook, no Instagram, enchendo a cara com um litrão na mão. Ah, eu não bebo, mas eu vou lá e posto foto no Instagram. Eu vou lá e digo, eu não bebo, faz 25 anos que eu não bebo, desde que eu me... E fala errado ainda, né? Desde que eu se converti, eu não bebo mais. Passa uma semana, tá abençoado lá com o litrão na mão lá. No Instagram, no Facebook. Não dá contra testemunho, gente. Fala a sua verdade. Por exemplo, eu não posso hoje eu não posso ir lá e dizer, eu não falo palavrão. Teve muito tempo da minha vida que eu não falei palavrão, que eu me policiei. Hoje eu não posso dizer isso, porque hoje eu falo palavrão. Não gosto, mas existe um motivo que é, já conversei com Deus a respeito disso, é problema meu e Deus, não é problema seu, então cuida da sua vida, né? Então, mas hoje eu falo palavrão. Então eu não posso chegar para o povo lá e falar assim, gente, eu não falo palavrão. Então não fale palavrão porque é feio. Ué, se eu sei que é feio, então eu que não falasse. Não posso lá falar isso. Não posso dar esse contra testemunho. Outra coisa, mentir. Cara, não precisa mentir. Não precisa inventar, sabe? Nada, não precisa inventar nada. É a sua verdade. E mais do que sua verdade, você está falando em nome de Deus. E Deus sabe ela. Já prestou atenção? Que a segunda pessoa que está ouvindo, se não for a primeira, porque você está falando perto da sua boca, então você está ouvindo. É Deus. Antes de todo mundo. Melhor assim, antes de todo mundo. Aquilo que você vai falar veio aqui nos cacuetes. Deus ouviu aquilo que você vai falar. Então não mente, não precisa mentir para Deus. Coisa feia mentir para Deus. Fala a verdade, acabou. Ou, não, eu não vou conseguir falar a verdade, eu não vou conseguir falar que não fala. Melhor, seja sincero, sabe? Chega para a pessoa e fala, cara, não dou conta. Ah, não dou conta. Lembra aquela coisa da indicação? Não deixa os outros indicar na tua vida. Mas também não monta em cima do seu processo e fica ali esperando e reclama. E quem geralmente monta em cima do ninguém me chama para nada. Queria tanto falar, mas na hora que chama não quer falar. Mas se for falar, não mente. Pior que tudo isso, expor terceiro. Eu já fiz isso aqui com o Edinho, hoje aqui. Perdão, tá? Se o Edinho está ouvindo, alguém do Edinho está ouvindo, desculpa. Perdão aí. Mas não expõe terceiro, gente. O testemunho é seu. Não vai contar testemunho dos outros, é feio. É fofoca. Contar testemunho dos outros é fofoca. Não é testemunho. Então, não vai ser fofoqueiro. Não fica expondo ninguém. É contar da sua vida. Uma coisa assim. Se você tem um testemunho cabeludo, mas bem cabeludo, que envolve a sua mulher, que envolve o seu relacionamento, e a sua mulher não sabe disso, velho, não conta. Amiga, não conta. Não conta. Sabe por quê? Porque você vai expor ela. Você vai expor ele. E aí vai dar ruim. Em vez de... Você vai estar salvando a vida dos outros e desgraçando a sua. Que mérito tem nisso? Qual que é o mérito que tem nisso? Salvar os outros e se desgraçar. Então, não conta. Não conta. Resolve isso aí lá primeiro. Pergunta para o outro, olha, eu posso falar disso?
me convidaram para dar um testemunho que tem a ver com isso. Você sabe. Outra coisa, às vezes até a pessoa sabe da história. Te perdoou, sabe? Relevou tudo isso e tal. Mas ela não se sente bem, o outro não se sente bem em ter isso exposto. Não vai falar também. Chega uma pessoa e fala, eu não vou falar. Seja cristão. Sabe? Seja cristão. Fala, eu não vou falar, eu não posso falar. Minha família ainda não está pronta para isso. Ponto. Acabou. Deus vai se alegrar muito mais, você vai fazer muito mais para a obra de Deus do que ir lá e falar o que você não deve. Para encerrar, eu quero encerrar com essa imagem. E quero que você entenda isso. Para a pregação, para o testemunho, para a música. O que as pessoas vão ver é o pé com a sapatilha. O que as pessoas vão ver lá é o pé com a sapatilha. Mesmo você sabendo que a sua realidade é o outro pé. E para você falar lá, para você pregar lá, para você ser um servo, o seu pé tem que estar desse jeito. Calejado, sofrido, transpirado. Como o Astro falou na semana passada, é muito mais transpiração do que inspiração, inclusive para o nosso testemunho. Então, o que eu posso deixar para você desse momento, para essas 75% das pessoas aí que não tem problema com o seu testemunho, eu dou graças a Deus por isso, porque nós precisamos de testemunho, nós precisamos muito de testemunho. Então, você que não tem problema com o seu testemunho, escreve ele. Sabe, pega um papel, escreve o teu testemunho e marca, olha, nesse pedaço do meu testemunho tem a ver com isso, nesse pedaço do meu testemunho tem a ver com aquilo, nesse outro pedaço do meu testemunho tem a ver com isso. Transpira, caleja, prepara. Prepara. Como eu fiz aquele testemunho do querigma de uma coisa da minha vida, porque eu preparei isso. Sabe, eu preparei. Quando me pediram para falar do amor de Deus, e me pediram para falar daquele... Eu fui escrever. Eu fui ver, puxa, nessa parte encaixa isso, essa parte encaixa aquilo, e dá. Tem que transpirar, tem que calejar. Amém? E lembre-se, o que o Eduardo falou a respeito da música. Sempre, depois do testemunho, coloca uma música, coloca um áudio que tem a ver com aquilo que você falou. Se é vitória, coloca de vitória. Se é o Espírito Santo, fale do Espírito Santo. Coloque uma música relacionada. Depois do testemunho, se você colocar uma música relacionada com o assunto, você mata o povo ali. Você fecha com chave de ouro. É isso aí. Passo a bola para o Fontolã, devolvo aí a peteca. Obrigado, gente. Tamo junto. Volta para o Alexandre, tá sem áudio. Beleza, obrigado, Marcelo. Show mesmo. Marcelo, permanece aí. Tem algumas coisinhas que a gente já vai ter. Tem um monte de mensagem no meu WhatsApp que eu parei, porque eu quero prestar atenção também nos ensinamentos, que é para todos nós. Mas eu peguei alguns, e antes eu vou fazer algumas considerações aqui, que são muito importantes, gente. Notem que desde o primeiro dia da nossa reunião até hoje, nós temos falado muito em conexão. Primeiro, e aqui, vamos começar daqui. Conexão, pregação, testemunho, músico, tem que estar tudo conectado, gente. O testemunho, né, Marcelão? Quando a pessoa vai dando testemunho e ela vai citando o que foi falado na pregação, comparando a sua vida com a vida de Paulo, vamos supor, nós vamos falar uma pregação sobre Paulo, vai dar, sabe?
Da mesma maneira como Paulo, eu era um perseguidor, da mesma maneira como Paulo, um dia eu caí, da mesma maneira como Paulo, hoje eu estou em missão. Então é muito importante essa conexão. Quando você consegue se conectar, pregação, testemunho e músico, tá? É fantástico. Gente, tem que conversar. O pregador tem que conversar com quem vai dar o testemunho, se for indireto. Se for direto, é ele mesmo com a música. Mas se for indireto, é o pregador, a pessoa que vai dar o testemunho e a música. Tem que conversar antes. Se for conversar na hora, é só o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, pelo amor de Deus, gente, já estou dando o dom de falar, agora vocês querem que eu faça a conexão para vocês ainda? Tá? E também, gente, a conexão com o público. Nós temos que ter isso em mente. Tudo isso que for falado da música, do testemunho, da pregação, tem que se conectar com quem nós, para quem nós vamos falar o nosso testemunho. Então, dependendo da idade, eu tenho que dar o meu testemunho de uma maneira diferente, mais alegre, mais triste, mais de uma maneira, uma linguagem verbal e não verbal tem que se conectar, né? Nesse daí, Marcelo. E também, só para lembrar, essa didática que o Marcelo passou para a gente com os slides, nós podemos utilizar numa pregação normal. Nós falamos na primeira aula isso daí. Só que você tem que conhecer o aparelho que você vai estar lá, você tem que produzir um material bom dessa maneira como o Marcelo produziu, e nós temos que ter um backup. Porque se chegar lá, meu amigo, se você chegar e enfiar um pendrive e sumir, é 2 palitos. Acontece muito, isso você tem que ter um backup ali. Então, produza um material bem feito. Principalmente, aí nós temos o visual, auditivo e sinestésico. Eu sou visual, a maioria que está aqui que tem que escrever, nós somos visuais, então é bom ter isso daí. Se eu for auditivo, é outra coisa. Entendeu? Eu vou falando, não preciso ler, não preciso ter anotação nem nada, mas saiba o seu perfil e se conecte com ele para fazer uma coisa bem feita, como foi o que o Marcelo falou. O Eduardo já deve ser auditivo, então ele foi falando, vai falando, às vezes uma anotaçãozinha ou outra, a pessoa tem mais facilidade de se lembrar. Não é que nós somos mais burrinhos que os outros, não. Nós temos uma personalidade, nós somos visuais. Aqui na minha casa, eu, minha esposa e minha filha, nós somos visuais. Meu filho é sinestésico, entendeu? É meio auditivo, meio sinestésico. Então a gente tem que se conhecer isso daí. Então, muito importante isso daí. Agora para as perguntas, Marcelo, para você. Primeiro, estão perguntando se você pode disponibilizar os seus slides para as outras pessoas. Pode, então depois, quem quiser, entre em contato diretamente no WhatsApp do Marcelo e vai disponibilizar lá. Sem problema, uma pergunta, sem problema. Beleza, Marcelo. Uma pergunta aqui, ó. Deixa eu estar aqui na tela, só um momentinho. Deixa eu fazer a pergunta aqui. É o Diego lá do nosso amigo Gaúcho, só um momentinho. Bom, é uma pergunta muito legal, isso aqui é muito interessante. Principalmente para você, Trinca, que você é tudo, né? O Trinca é animador, é pregador, é testemunho, canta, faz tudo. Antes da pregação que ele vai dar com o seu testemunho, é legal conduzir a animação antes? Ou é melhor passar por uma outra fazer, tá? E a segunda é o seguinte: se você atuar como animador, você tira, vamos supor assim, a unção do que você vai estar falando depois. Tá, vamos lá, rapidamente. O que acontece? A base é o que você vai pregar. Imagine que você vai falar sobre um assunto sério, sobre o pecado. Ok? Você tem que preparar o pessoal antes, você faz uma animação e tudo mais. E aí depois você vira da animação para o pecado. É um pouco complicado isso. Então é mais interessante, dependendo do assunto, que outra pessoa faça animação. Não tem outra pessoa. Não tem tu, vai tu mesmo. Sabe? Não tem outra pessoa, então se vira, negão. Mas o mais interessante realmente é dividir isso. Eu já vi gente tocar, cantar, animar, pregar e querer fazer a coreografia. Ele soltava do violão e fazia a coreografia. Gente, a coreografia é assim. Pô, velho, parece um bonecão de posto. Porque não sai nada bom. Não sai nada bom. Então, isso que é importante. Primeiro, é se posicionar no assunto. Eu não sinto que tenha nada demais com relação a isso. Bora, negão. Tá valendo. Porque, às vezes, na animação, o Fantolão falou uma coisa interessante, é depois do almoço. E o assunto que você vai falar é muito sério. Então, você não é um assunto que leva a brincadeira, é um assunto mais sério, mais catequético, tal. Não dá para fazer muita brincadeira. Você faz a animação antes, é difícil você também sair da animação
e ir para a seriedade. Então, essa transição da pessoa é um pouco complicado e a transição do público que olha para você. Se você não fez animação, você está fazendo animação, mas você vai fazer uma pregação, às vezes a pessoa olha para você sempre como animador. Mas aí ela conhece outro lado porque você fez diferente. Você deixou aquilo para outra pessoa e foi diferente. Então, pode, mas discernimento. A palavra certa é essa, discernimento. Para e pensa. Poxa, se eu tivesse do lado da pessoa ouvindo, como que eu ia pensar a respeito disso? Essa é a melhor ferramenta. É excelente, excelente, Marcelo. E nós da Missão Mariana Braga, nós temos algo a nosso favor. Quando nós saímos em missão, nós levamos um monte de gente. Então, rapidamente, a gente pode pegar ali o Danilo, o Edinho, você, tem um Franjote aí também, para fazer uma animação rápida, entendeu? Então, a gente tem um material. Agora, se é só você, igual o Danilo foi uma vez passar um acampamento não sei onde, era só ele. Tinha que fazer tudo, até limpar banheiro. Então, tem que se virar nos 30 mesmo. Mas é muito importante essa questão. Você ter o discernimento de saber o que vem depois. Tá? E você tem que saber fazer. Porque senão você vai estar ali fazendo pela primeira vez, você não vai conseguir. Agora, Marcelo, esse pessoal que está aí, faz 20 vezes, pode fazer tranquilo. Você consegue fazer uma animação, você consegue acalmar ali e fazer virar uma chave. São palavras-chave. Fala, gente, eu estou aqui sorrindo, estou aqui dando risada alegre, isso é o amor de Deus, mas na minha vida não foi sempre assim, na minha vida. Aí você consegue buscar lá atrás, então você tem que fazer, e se tiver que fazer isso, você tem que utilizar esse momento durante a pregação, durante o testemunho, para falar da sua alegria hoje, entendeu? Sempre se conectar, sempre ligar, porque dá para se fazer, mas tem que ter experiência. Se for fazer a primeira vez, tem que fazer, mas você vai ver que vai ser um pouco difícil. Alexandre, beleza? Alexandre, o Rodrigo ele colocou um negócio aqui interessante, o Franjote ele colocou um negócio interessante. Não tem outra pessoa para fazer, é você que vai fazer. Você fez uma animação, você já combina com o Ministério de Música. Quando acabar a animação, entra numa música do Espírito Santo, entra numa música de entronização. Então você usa a música. Obrigado, Rodrigão, você mandou bem demais, cara. Você usa uma música para fazer essa virada de chave. Então, isso é uma ferramenta excelente. Só que, lógico, você tem que combinar com o Ministério antes. Olha, eu vou fazer a animação, logo depois você manda uma música do Espírito Santo, mas aquela bem entronizada, desce, despenca, porque eu quero ir lá embaixo para buscar o povo. Vai decolando. O Rodrigo falou, decolando as asas do louvor, né, Rodrigão? Bom esse curso, né, cara? Bom pra caramba. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tem um monte de mensagem, depois eu vejo. Marcelão, valeu. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou precisar do Eduardo aí. O Eduardo tá por aí? Tem uma colocação aqui para ele. Pode falar, meu amigo. Estamos aqui. Vai, Edu, é o seguinte, ó. Foi o Denis também, nosso amigo gaúcho lá. Muita experiência também na pregação, na música principalmente, igual você. Uma coisa que ele falou muito interessante, ele fez uma colocação, mas para você falar um pouquinho sobre isso. O Ministério de Música ele tem que ser econômico, no fundo, nesse fundo musical. Você imagine você fazer um fundo musical com baixo, guitarra, bateria, teclado, sax, né? Então eu achei bem interessante isso. E o Ministério de Música não pode competir com o pregador. Você já foi os dois agora, Edu. Como que você consegue fazer com que o Ministério de Música ele diminua para que o pregador possa aparecer, que depois o pregador vai diminuir para que o Senhor apareça, né? Na verdade, até uma fala que eu até passo no curso de formação de músicos para o Encheidos, né? Até o Matheus está aqui, ele já fez com a gente. Assim, o músico ele tem que ter, primeiro, discernimento, lógico, igual você falou, o acompanhamento ao longo da pregação, quando o pregador está fazendo a pregação, se ele quer que faça o acompanhamento lá de um dedilhado e tal, que é aquilo que você até citou, que o Manuel faz muito bem e tudo, mas é só um instrumento. Então, se tem o violão, faz só o violão, se tem o teclado, faz só o teclado, e aí vai alternar, porque às vezes, dependendo do evento, cansa muito um músico só ficar dedilhando, às vezes, por conta do período. E de acordo com a intensidade que o pregador conduz, aumenta ou diminui o tom de quem está dedilhando ou cantando. Então, por exemplo, antes da música, o pregador ele vai levar ao momento onde a música ela tem que crescer. Então, de acordo com aquilo que
ele pode ter combinado ou não, igual você até citou isso, né, numa fala que a gente estava conversando. Ó, quando eu falar tal palavra ou tal frase, vocês podem crescer a música e aí ir complementando, talvez, igual você falou. Ou tá só o violão, coloca o teclado junto e vai crescendo com outros instrumentos, para a música já começar a tomar forma para preencher, para aí sim a música desenrolar antes, né, do término da pregação e para fazer o fechamento. Deixa eu só Exato, e colocar combinar. um adendo nisso, que Pode é ser. importante. Todo ministério de música tem que ter alguém que coordena. Sim. Então, se você vai ser pregador, se você vai dar testemunho, não fala com os porcos, fala com o dono da porcada. Vai e conversa com o cara que coordena. Quem é o coordenador do ministério? Quem que é o maestro do ministério? Então, fala com essa pessoa. Porque se você precisar de alguma coisa, você olha para essa pessoa. E é ela que vai te direcionar. Você não fica olhando para o baterista. Aí você olha para o baterista e fala assim para o baterista. Ó, vai. Porque o baterista sobe, o ministério inteiro não sobe. Verdade. Então, fala com o dono da porcada. Legal. E realmente tem que ser uma coisa bem combinada. E tem que ser uma pessoa esperta, tem que ser uma pessoa ligeira que você vai falar. Eu já tive várias vezes que eu combinei com uma pessoa e falei, ó, quando no meu testemunho eu falar que a minha esposa tocou no meu ombro, você começa a dedilhar. E eu tocou no meu ombro e vai. E eu continuando a pregação. E tocou minha esposa, tocou de novo no meu ombro. Falei, minha esposa tá tocando no meu ombro, né? Então, não precisa nem falar quem que é, né, gente? A gente tem isso daí como coisas que acontecem, mas que a gente tem que estar preparado para isso. Marcelo e Eduardo, vocês querem fazer mais alguma colocação aqui ou a gente pode encerrar? São 21h50, 1h50 de curso. Tivemos um pequeno atraso no começo. Eduardo? Cadê você, Eduardo? Não, amigo, estou tranquilo. De boa. Beleza, então, gente. Então vamos, nós acredito que são 2 assuntos, por isso que nós demos uma avançada no horário. Se Deus permitir e o Eduardo e a nossa equipe conseguir, amanhã a gente já disponibiliza o vídeo, né, o que foi gravado, está sendo gravado aqui. Temos as outras 2 reuniões já foram gravadas, essa é a terceira. E semana que vem nós temos um assunto muito importante. Isso daqui que nós estamos fazendo de uma maneira técnica. Nós vamos ter aqui o Shando Natsumi. Ele é hoje uma das pessoas que mais conhece sobre marketing digital do Brasil. É missionário nosso da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, missionário da Missão Mariana Braga. E ele vai estar conosco dando dicas de como a gente utilizar essa importante ferramenta no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Face, no YouTube, aqui utilizando o Zoom, utilizando o Google Meet, se não me engano, que tem também essas plataformas, como utilizar, como fazer aquilo que o Marcelo fez, é importante ou não é, enfim, a importância e como a gente tem essa importantíssima ferramenta na mão para evangelizar o mundo. Antes a gente tinha que pegar um avião para ir evangelizar. Agora não, a gente abre uma reunião de Zoom, como nós estamos aqui hoje, nós temos gente do Brasil inteiro, até de fora. Então, é importante nós conhecermos tudo isso que ele vai falar para a gente na terça-feira da semana que vem, ok? E depois, quando a pessoa vai vender um curso, tem o bônus, né? Depois, semana que vem, nós vamos falar do bônus, o que vai ser o bônus do nosso curso, tá? Não é nada pago, não. Mas nós vamos ter o bônus do nosso curso, que nós vamos passar semana que vem. Está quase certo para a gente já divulgar. Ok, gente? Então, eu agradeço a paciência de todos, espero que todos tenham se enriquecido, se engrandecido, e que possam estar colocando em prática. Nós vamos ter as lições de casa durante a semana, o Marcelo e o Eduardo vão colocar ali, para que seja dada continuidade. Nós estamos desde o primeiro dia com lições de casa, ou até antes, né, com lições de casa, para que a gente coloque em exercício, coloque em prática isso daí. Nós temos que exercitar. Senão não adianta nada, nós vamos esquecer daqui a 2, 3 dias, a gente esquece tudo. Se a gente colocar em prática, a gente vai estar lá. Tá bom? Então, que Deus abençoe Marcelo, Deus abençoe Eduardo, e todos nós que estamos aqui, nós e as nossas famílias, e todos aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, ok? 21h53, estivemos e com certeza sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos que vamos, gente. Quiser colocar uma música aí, Du, para encerrar? Ou Marcelo, não sei quem tá. É o Du que tá no... Gente, beijo! Beijo aí.